pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos novamente aqui em mais um dia desse mês de Veda. O vídeo de hoje é sobre esse assunto que vocês já leram no título do vídeo. Nós vamos falar sobre fio do tecido. Eu vou explicar pra vocês como funciona mais ou menos a estrutura do tecido e como fazer para encontrar o fio certo para sua peça. Então bora lá começar com mais um Veda. Esse assunto causa um pouco de confusão na mente, principalmente de quem está começando, mas isso não é coisa só de iniciante. Eu conheço muitas costureiras que, costuram há bastante tempo e que têm medo de cortar e por isso optaram por trabalhar como faccionista, que é pegando as peças todas cortadas de fábrica e fazendo somente a etapa do fechamento. Isso, gente, é algo comum sim, mas que pode ser quebrado facilmente, desde que primeiro você perca o medo da tesoura. A primeira coisa que você tem que ter em mente, se você tem essa insegurança de cortar tecido, é que o máximo que pode acontecer é você cortar errado e perder um tecido. Então assim, eu sempre falo que a gente tem que se dar o direito de errar. Errando que se aprende a forma errada de fazer e não repetir. Então assim, não tenha medo de errar. Se você está com tecido de um cliente que você vai cortar, você precisa cortar, mas que você tem medo de errar, faz um teste, faz uma peça piloto em um tecido mais barato, que tenha uma característica parecida, um caimento parecido, um TNT, enfim. Você não pode deixar de tentar e deixar de evoluir por conta de insegurança e de medo, tá bom? Então essa é a primeira dica. Agora entrando especificamente no assunto do vídeo, ao longo da explicação eu vou tentar colocar umas imagens aí na tela pra vocês, mas no post do blog vão ter mais imagens pra vocês entenderem melhor a estrutura do tecido. Bom, a etapa do corte, ela não é muito, assim, explícita, não é muito detalhada aqui no canal. Quando eu passo tutorial de costura, eu foco mais na costura, mostro o corte, explico sim, mas eu não mostro assim, cortando todas as peças. Eu explico como faz uma e você vai seguir o mesmo passo a passo para cortar todas as outras peças. Mas aí eu recebo algumas dúvidas, algumas perguntas. Daisy, como eu faço pra cortar assim, como eu faço pra cortar assado? E no dia que eu trouxe aqui pro canal o vídeo de como fazer uma roupa no viés de tecido, nossa, vocês adoraram, sabe? Foi uma super novidade. Vocês viram assim, quantas possibilidades o corte traz, né? Um caimento diferente, um aspecto diferente pra peça. Então é super importante a gente ter isso em mente. E aí na hora do corte eu sempre falo, agora eu vou dobrar direito com direito no sentido do fio do tecido, no sentido do comprimento, vou colocar o molde na dobra do tecido, às vezes eu falo no viés, às vezes, enfim. E aí causa uma certa confusão na cabeça de alguns de vocês e eu recebo algumas perguntas. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo para tentar esclarecer o máximo possível das dúvidas, mas se ainda ficar alguma, você pode deixar aqui abaixo nos comentários que eu leio todos e tento responder todos também. Então, você já deve ter ouvido falar sobre o famoso tear. É aquela estrutura onde a gente entrelaça os fios. Tem o tear industrial e tem aquele manualzinho que a gente até quando criança muitas pessoas já usaram e já viram, enfim, em revistas, a avó fazendo. Eu confesso que eu nunca toquei um tear, mas eu conheço já há muitos anos, que é onde você entrelaça os fios para poder formar um tecido. Então na hora de começar a passar os fios nesse tear, o primeiro a ser posicionado é o fio do urdume, que é o que vai dar o comprimento do tecido. Depois que o fio do urdume já está todo esticadinho, posicionado no tear, aí sim que vem a trama do tecido que vai formar a largura dele. E é essa estrutura que é dada na trama do tecido que vai formar o tipo de tecido, caimento, as características do tecido. Então, por exemplo, eu posso vir com o primeiro fio. A primeira camada da trama, basicamente a mais simples, é por cima por baixo, por cima do fio do urdume. Mas é claro que não é só dessa forma que é feito, existem inúmeras formas de fazer que eu desconheço. Mas vamos dizer que eu esteja fazendo todo esse entrelaçamento aí, eu sou a pessoa responsável por isso. Eu quero, por exemplo, vir com o fio da trama, que é na horizontal, passando uma vez por cima, duas vezes por baixo. Uma vez por cima, duas vezes por baixo. Isso já vai dar outra característica ao tecido. Posso fazer isso em todo o comprimento dele, ou eu posso, por exemplo, fazer o primeiro fio assim, no segundo fio diferente, por cima por baixo, vou no outro, duas por cima, duas por baixo, ou eu posso fazer um sim, um não, um sim, um não, né? Fazer um fio, pular um, vir outro. Essa sequência vai formar um tipo de tecido, uma característica, um caimento de um tecido específico. Eu não sei dizer pra você qual tipo de entrelaçamento tem, por exemplo, tricoline, viscose. Isso eu não sei dizer pra você porque eu não sou uma conhecedora profunda do assunto, tá? Então eu não vou saber te dizer quais os tipos de características tem cada tecido na hora de entrelaçar. Isso aí eu não sei, posso pesquisar e me informar e trazer um próximo vídeo ou um post no blog, enfim. Mas só para vocês entenderem como funciona isso. Então, desde que vocês entendam que
o urdume é o comprimento e a trama é a largura do tecido, vocês já vão entender mais ou menos os termos quando eu falo, por exemplo, no fio do tecido. O fio do tecido é o urdume. Eu acredito, não tenho certeza, se tem algum expert aí no assunto, deixa aqui nos comentários, mas eu já assisti uma aula no meu antigo curso. O único tecido que não é feito dessa forma é a malha, porque a malha é feita tubular. Por exemplo, já fiz alguns tutoriais aqui no canal, como o casaco do pijama no vídeo do DIY de inverno. A maioria das peças em malha aqui, de malha 30.1, o vestido de capuz, estilo gringa, top gola rolê estilo anos 90. Essas malhas, eu já mostrei pra vocês que elas não têm assim abertura nas laterais. É como se fosse um círculo mesmo, né? Eu já mostrei pra vocês algumas vezes aqui. Então eu acredito que o único que não é feito com essa estrutura é a malha. Então quando eu pego um molde, falo pra vocês que eu vou colocar no fio reto, é no sentido do comprimento mesmo. Eu vou pegar o fio do molde e posicionar paralelo ao fio do tecido. Então os dois têm que estar retinho. Quando eu quero um fio enviesado, eu vou pegar o fio do meu molde e vou girar ele até ficar paralelo ao fio do tecido. Então o fio do tecido, que é o urdume, ele vai ser sempre a minha referência em relação ao molde. Então eu posso colocar o fio do meu molde do jeito que eu quiser, mas na hora que eu for posicionar ele no tecido, eu tenho que ter essa referência. Ah, é fio reto? Então é paralelo ao fio do tecido, que é o urdume. Se eu quero enviesado, eu vou desenhar o fio enviesado no molde, mas eu vou girar ele até ele também ficar paralelo ao fio do tecido, sendo que o meu molde ele vai estar posicionado enviesado e ele vai ter outra característica na minha peça. E a auréola, que são as laterais do tecido, ela sempre vai ser paralelo ao urdume, ao fio do tecido. Então as laterais do tecido, que geralmente vem com uma marcaçãozinha, às vezes vem desfiadinha, às vezes vem com os furinhos, ali é auréola do tecido. Você encontrando aquilo ali, você sabe que o fio do tecido é paralelo a ele. O que é paralelo? É quando fica do ladinho, então você sabe que é naquela direção. Porque às vezes a gente tem, por exemplo, meio metro de tecido. Acaba que a largura é maior do que o comprimento. E aí se você virar ele assim, você vai acabar tendo uma largura muito estreitinha e vai ter um comprimento maior, sendo que o fio vai estar errado. E aí muita gente pode ficar rodando o tecido para tentar achar o comprimento e não sabe. Então você identificando as laterais do tecido, que é a famosa auréola, que eu já chamei de auréola, de anjo, e fui corrigida, você achando essas laterais, você rapidamente identifica o fio certinho do tecido e você pode trabalhar tranquilamente. Bom pessoal, espero que essa aula tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas, a trazer um pouco mais de conhecimento aí nesse mundo tão vasto da costura, da modelagem. E se você gostou, já sabe o que eu vou pedir, né? Deixa meu likezinho nesse botãozinho aqui, que tá logo aqui abaixo, se inscreve para você continuar acompanhando as novidades aqui do canal e passa lá no blog modaemoldes.com, que vai ter o post desse vídeo com mais coisinhas que de repente eu possa ter esquecido de falar aqui, e o post sempre completa o vídeo, tá bom? Um super beijo no coração de vocês, a gente continua se vendo todos os dias aqui no canal em agosto, nesse Veda de meu Deus do céu. Beijo, amores, e até amanhã. Tchau!